10. A casa de Keys. Uma mulher chamada Keys vive há meses com algo que ela não consegue explicar. Barulhos no meio da noite, sombras passando pelos cantos e uma sensação constante de que há alguém com ela, mesmo quando está completamente sozinha. Mas dessa vez foi diferente. Ela conseguiu registrar tudo em vídeo. What the? What is happening right now? First the door was moving, then I heard, talking, and then I keep seeing shadows. And for anyone telling me that I should go out there, yeah, why don't you go out there, please? Oh, it just opened and shut right in front of me. Oh man, I wish I would have... Holy shit! Holy shit! Holy shit! I'm freaking out. And before anyone comes at me, it's freaking the middle of October in Pennsylvania. It's freezing out, so I have no windows open. I have one fan that circulates throughout the whole room, and that door has never done that. It's moved on its own, but never just slammed shut like that. I can't believe I just caught that on camera. What the actual I can't believe I just caught that. And of course I'm alone. Yay me. Fun times. No vídeo, a porta se abre e fecha sozinha bem na frente dela. Keys entra em pânico. Ela explica que é outubro, em plena Pensilvânia. Faz frio, nenhuma janela está aberta e só há um ventilador circulando o ar. Mesmo assim, a porta se moveu sozinha e dessa vez se fechou com força. Esse tipo de coisa não era novidade. Segundo ela, objetos se movem, luzes piscam mesmo quando não há queda de energia, e às vezes ela sente claramente uma presença atrás dela. Já tentou de tudo, rituais de limpeza, mudar de quarto, até bênção na casa, nada adianta. Agora, depois desse vídeo, Keys acredita que a coisa está ficando mais forte, que o que quer que esteja ali está se alimentando do medo dela. Alguns dizem que pode ser um espírito preso à casa. Outros acreditam que é algo mais sombrio, talvez demoníaco. Mas a verdade é que ela já não sabe mais o que fazer, nem se tem coragem para continuar gravando. 9. A filmagem na floresta. Pete e Ash são dois aventureiros apaixonados por explorar a natureza, principalmente à noite. Eles costumam registrar tudo com suas câmeras de trilha, mas em uma dessas gravações captaram algo que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. As imagens mostram uma figura pálida, de aparência humana, espiando por trás de uma árvore no canto direito da tela. Seus movimentos são lentos, calculados e completamente antinaturais. O vídeo viralizou e, desde então, as teorias só aumentam. Muita gente acredita que se trata de um skinwalker, uma criatura das lendas nativo-americanas capaz de mudar de forma, enquanto outros acham que pode ser algum tipo de entidade sombria ou até uma presença demoníaca flagrada por acaso. Mas os céticos têm outra explicação. Dizem que tudo não passa de um curta de terror produzido pelos próprios Pete e Ash. Se for verdade, é uma encenação genial. Mas se não for, então pode ser uma das gravações paranormais mais assustadoras já registradas por uma câmera de trilha.
8. A Cozinha Assombrada. Essa história começa em 2020, onde um homem morava com 2 colegas e um gato em uma casa tranquila, até o dia em que uma porta bateu com força, bem na cara dele. Não havia vento, nenhuma janela aberta, nada que pudesse explicar. E a partir desse momento, as coisas só pioraram. Batidas altas, objetos caindo do nada, portas de armário se abrindo sozinhas, sempre na cozinha. Cansado de duvidar da própria sanidade, ele decidiu testar uma teoria. Montou 2 câmeras, uma dentro da cozinha e outra no corredor, apontando direto para a porta. Trancou a casa, desligou o aquecimento para eliminar qualquer corrente de ar e saiu para caminhar com os colegas. Durante o tempo em que a casa ficou completamente vazia, as câmeras continuaram gravando. E o que elas capturaram foi simplesmente assustador. Dá para se ouvir algumas batidas e a porta da cozinha se moveu sozinha. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Nenhum vento, nenhum truque, apenas o registro claro de uma porta se movendo sozinha numa casa vazia. Seria apenas uma coincidência bizarra ou uma prova real de que algo invisível habita aquele lugar? 7. O túnel europeu. O próximo vídeo vem de um lugar que por si só já causa arrepios. Em algum ponto da Europa, uma antiga rede de túneis subterrâneos guarda histórias sombrias, de rituais, crimes e acontecimentos que ninguém ousa comentar em voz alta. Até hoje, trabalhadores que fazem manutenção ali afirmam ver silhuetas translúcidas flutuando pelos corredores e desaparecendo logo em seguida. Mas o que você vai ver agora pode ser o registro mais claro de tudo isso. Nas imagens captadas por uma câmera de segurança, uma figura feminina surge repentinamente no fim do túnel. Ela parece se materializar do nada, uma forma pálida emergindo da escuridão. Segundos antes, as luzes começam a piscar, como se reagissem à presença dela. E do mesmo jeito que aparece, a mulher desaparece, sem deixar vestígios. Pouco depois, uma sombra escura cruza o mesmo corredor, deslizando em silêncio, de um jeito que desafia qualquer explicação lógica. Para muitos, esse vídeo é a prova definitiva de que o local é assombrado, talvez por um espírito preso sob as ruas da cidade, condenado a vagar pelos túneis. Mas os céticos têm outra teoria. Pode ser uma falha na câmera, ou algo que o cérebro humano simplesmente não consegue interpretar direito. E você?
Acredita que presenciamos um erro de gravação ou o registro real de uma alma perdida vagando pelas profundezas da Europa? 6. A boneca no porão. Uma mulher tinha acabado de se mudar para uma casa antiga, daquelas que rangem a cada passo, com cheiro de madeira úmida e história nas paredes. Enquanto desempacotava as caixas, resolveu dar uma olhada no porão. E foi lá, no canto mais empoeirado, que encontrou algo inquietante. Uma boneca, sentada perfeitamente ereta numa prateleira coberta de pó, olhando fixamente para frente com aqueles olhos de vidro sem expressão. Ela se assustou, claro, mas tentou levar na brincadeira, riu, deixou a boneca ali e voltou para cima. Só que, poucos dias depois, a casa começou a mudar. My door keeps shaking. No vídeo, a porta do porão balança violentamente, como se algo ou alguém do outro lado estivesse tentando sair. E mesmo assim, ela insiste em não tirar conclusões apressadas. Quer ter certeza antes de fazer algo radical, como se livrar da boneca ou chamar ajuda espiritual. Por enquanto, o mistério continua. 5. As mãos pálidas. Nesse vídeo, logo nos primeiros segundos, dá para sentir o peso no ar. O homem que grava parece nervoso, quase em choque. Algo está à espreita, e ele sabe disso. Leave. Stop. You gotta go. Shh, 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 shh. Calm down. What are you? Stop. Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell. Do outro lado da janela, mãos pálidas se pressionam contra o vidro e então desaparecem. E nesse exato momento, o cachorro começa a latir desesperado, como se também sentisse aquela presença invisível. Nada no vídeo parece encenado, o medo dele é real. Mas o que ele revelou depois deixou tudo ainda mais perturbador. Desde aquela noite, a casa nunca mais foi a mesma. Ele ouve batidas fracas na porta do quarto por volta das 3 da manhã. A luz do celular acende sozinha. E o pior, ele sente claramente uma presença parada bem atrás de si. Com o passar dos dias, os fenômenos pioraram. A porta do armário passou a se abrir sozinha durante a madrugada. As mesmas marcas de mão começaram a reaparecer no espelho, como se alguém o observasse no escuro. E até o cachorro, antes tranquilo, se recusa a ir para aquele lado da casa, rosnando todas as noites pro nada. Ele já tentou de tudo, rezas, bênçãos, limpeza espiritual, mas, segundo ele, tudo só piorou, como se a entidade se alimentasse daquilo. Hoje, ele dorme com as luzes acesas e evita até olhar para aquela janela. Então, o que você acha? Será que é tudo encenado? Ou é a prova de que algo maligno realmente entrou na vida dele? 4. O Menino Perdido de York. York é conhecida como uma das cidades mais assombradas do mundo. Dentro de seus muros de pedra, há séculos de dor, pragas, guerras e execuções. Um passado pesado que parece ter deixado marcas invisíveis, mas bem reais. Moradores dizem que espíritos inquietos ainda caminham por suas ruas estreitas, aparecendo e sumindo nas sombras. Mas há um lugar que se destaca entre todos: The Shambles, um dos becos mais antigos e mais temidos da cidade.
Ali, portas se abrem e se fecham sozinhas. Construções inteiras parecem desaparecer por segundos. E figuras sombrias deslizam pelas esquinas como se ainda pertencessem àquele lugar. Entre as histórias mais conhecidas está a do menino perdido, o fantasma de uma criança órfã que teria morrido ali na Idade Média e nunca encontrou descanso. Em um dia aparentemente comum, as câmeras de segurança do mercado local registraram algo que ninguém soube explicar. Um vídeo postado pela conta oficial do Shambles Market mostra uma bicicleta aparecendo sozinha na imagem, como se estivesse sendo empurrada por mãos invisíveis, até tombar lentamente na calçada. Nenhuma pessoa por perto, nenhum vento forte o bastante para mover o objeto. E mesmo assim, ela se mexeu. Muitos acreditam que o menino perdido ainda vagueia por ali, refazendo os mesmos caminhos que fazia em vida. Outros acham que o vídeo mostra apenas um truque ou ilusão de ótica. 3. Os passos na escada. Por meses, uma mulher dizia ouvir passos subindo e descendo a escada durante a noite. No começo achava que era coisa da cabeça dela, até que um dia resolveu gravar. Nas primeiras filmagens, aparecem pequenas luzes flutuando, orbes que se movem devagar demais para serem poeira. A princípio, parecem inofensivos, quase bonitos. Mas com o tempo, a atividade começa a mudar. As luzes se tornam mais intensas, batidas secas ecoam pelos degraus e algo parece andar, de verdade. Semanas depois, a situação foge do controle. Enquanto grava, algo começa a se mover sozinho. The stairs are going again. A cadeira no canto da sala desliza devagar, arranhando o chão, sem que ninguém a toque. Foi nesse momento que ela percebeu que não estava lidando com imaginação. O que quer que estivesse ali era real. Alguns acreditam que se trata do espírito de um idoso que viveu naquela casa e nunca partiu. Outros dizem que é um eco residual, uma espécie de repetição de momentos do passado, como se o lugar tivesse memória própria. Mas há quem diga algo pior, que é uma entidade sombria imitando passos humanos para atrair atenção. E um detalhe arrepiante passou despercebido por muitos. O som dos passos não é humano. Cada pisada é fora de ritmo, irregular, como algo aprendendo a andar. Hoje, ela quase não dorme, pois todos os dias, às 2h47 da manhã, os ruídos voltam, sempre na mesma hora. E a escada, silenciosa durante o dia, se transforma num portal entre o que é vivo e o que não é. It's doing it. This noise is literally just woke me up from sleep.
2. A música no prédio abandonado. Um explorador urbano decidiu entrar num prédio esquecido pelo tempo. Uma construção antiga, coberta de poeira e silêncio. Ele já tinha visitado dezenas de lugares assim, mas aquele seria o pior de todos. Enquanto filmava os corredores vazios, tudo parecia comum, até que um som começou a ecoar. Fraco no início, quase imperceptível. Depois, mais claro. Era música. Uma melodia suave, distante, mas inconfundivelmente real. E o mais estranho é que vinha do mesmo corredor que ele havia acabado de atravessar, que estava completamente vazio. O som parecia uma orquestra, violinos, notas longas, ecoando pelas paredes frias. Ele congelou, o coração disparou. Por um instante, pensou que alguém estivesse ali, mas o instinto falou mais alto. Ele largou tudo e correu. Horas depois, já em casa, decidiu pesquisar a história do prédio. E o que descobriu fez o sangue gelar. Aquele lugar era considerado um dos pontos mais assombrados da região. Há décadas, moradores relatam ouvir exatamente o mesmo som, uma música sem origem que surge do nada e ecoa por segundos antes de sumir. Desde então, ele jura nunca mais voltar lá. E depois de ouvir o vídeo, sinceramente, ninguém o culpa por isso. Os balões que se movem sozinhos. Balões costumam ser símbolos de alegria, de festas, reencontros, momentos felizes. Mas naquela casa, eles se tornaram o oposto disso. Era tarde da noite quando Michael acordou assustado com sons estranhos vindos do andar de baixo. No começo, pensou que fosse um ladrão, ou talvez algum animal que tivesse entrado pela janela. Mas quando desceu, o que encontrou o deixou sem palavras. Okay, so I woke up hearing these weird noises this morning,
And look, what the hell is going on? The windows are closed. This is freaking me the hell out. Nothing else is moving. Look at this. Why is this moving? Holy crap. Nobody's touching this thing. It's just creeping me the hell out. Why is this moving? No vídeo, um balão começa a flutuar pelo cômodo, mudando de direção como se estivesse sendo guiado por alguém invisível. Nenhum vento, nenhuma corrente de ar, nada. Aquela casa havia recebido uma pequena celebração dias antes, um chá da tarde com a família. O motivo era bonito, o pai da esposa de Michael havia se recuperado de uma doença grave. Foi uma tarde de sorrisos, música e alívio. Mas, quando todos foram embora e a casa mergulhou no silêncio, algo ficou para trás. Os balões que restaram começaram a se mover sozinhos, seguindo Michael por cômodos diferentes, mudando de direção, pairando no ar como se observassem. Ele preferiu não mexer em nada, apenas gravou, esperando que parasse por conta própria. E parou. Desde então, nunca mais aconteceu nada parecido. Mas a dúvida ficou. Foram apenas correntes de ar invisíveis ou uma presença tentando deixar um último recado antes de finalmente partir? Se você já presenciou algo parecido, conta aqui nos comentários. E se quiser continuar explorando o que a câmera não devia ter mostrado, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nas próximas Visões do Medo.